Vamos aqui então. Esse mapa ajuda você a entender um pouquinho de tudo isso. Eu quero começar esse mapa a partir da história bíblica. A história da Bíblia, que também aparece no Alcorão, diz que quando Noé sai da arca, ele tem 3 filhos que se tornam os ancestrais de todos os povos do mundo após o dilúvio. Quem são os 3 filhos de Noé? Ham, ou Cão, não gosto dessa tradução em português, parece cachorro, né? Cam, Sem, ou Shem, e Jafet. Os Ramitas, ou Camitas, eles saem, estão vendo aí uma linha mais assim, rosa, salmão, ele sai e ele vai para o norte da África. Os Camitas vão ser os ancestrais do povo egípcio, do povo etíope, eles vão ser os ancestrais também de alguns povos que estão ali na Arábia, de muitos povos cananitas que estavam na terra de Canaã. Depois você tem os semitas, que vão fundar várias cidades ali entre o rio Tigre e Eufrates, cidades como Erech, Babilônia, Eridu, Lagash, que são o berço da civilização humana. Ali, os sumérios não são semitas, mas eles também vão ficar ali na mesma área onde você está vendo o Golfo Pérsico. E os jafetitas vão ser os ancestrais dos iranianos. Os jafetitas vão fundar vários povos também. Então, só para você entender, egípcio, cananita, etíope, para citar alguns aqui, são povos que são oriundos dos cananitas, ou dos camitas, ok? Os babilônios, os elamitas, os hebreus, são descendentes dos semitas. E os povos da Pérsia, que chamamos hoje de Irã, alguns povos gregos, os turco-otomanos, os hititas, são todos descendentes dos jafetitas, e vários povos também que vão formar a Europa. Esse outro mapa mostra aí para você. Então, você tem onde está a interrogação Armênia, e é interessante que onde está esse ponto de interrogação Armênia é o local provável onde desceu a Arca de Noé, e a partir dali saem os filhos de Noé, Cam, Sem e Jafé. E um grupo segue para a região da Anatólia, tá vendo onde está escrito Anatólia? Anatólia, no mapa atual, seria a região da Ásia Menor, Grécia e Turquia. E eram povos nômades. Outros vão para a região dos Balcãs, vão lá para cima. Esses povos que vão na Anatólia, que são chamados de indo-europeus ou indo-iranianos, eles vão ser os ancestrais dos iranianos de hoje, tá bem? Eu tenho outro mapa aqui também para mostrar para você. Olha aqui como é que os povos foram espalhando. E nessa parte central aí, acima do Mar Negro, começam a formar aqueles que vão dar origem aos persas ou aos atuais iranianos. Agora, uma curiosidade para vocês. Tá vendo uma interrogação aí? Uma parte desse grupo, como eles eram muito nômades, não ficou nessa região central. Eles migraram para aquele subcontinente que nós chamamos hoje de Índia. Índia, tá vendo aí a setinha amarela? É por isso que o nome deles é indo-iranianos. Porque tanto os indianos hoje, não confundem indiano com hindu, tá certo? Indiano é quem é da Índia. Então, a Índia, a Caxemira, o Paquistão, esses povos que estão na Índia, Caxemira e Paquistão, têm um ancestral comum com o Irã. É que quando teve o grupo ali, os grupos eram nômades, eles dividiram. Um grupo continuou migrando, como o povo cita, por exemplo, que são mencionados, inclusive, pelos gregos. Outro grupo desceu e ficou no lugar onde hoje é o Irã, e outro grupo foi ali para aquela semi-continente, que depois veio se chamar Índia. Por isso que é indo-iranianos. Agora, eu quero aproveitar esse momento, já que eu falei de indo-iranianos, e esclarecer uma coisa para vocês. Lembra que Hitler queria falar do povo ariano, dos arianos, os superiores? Pois é. Isso aqui foi a maior distorção histórica que você pode imaginar. Porque o nome Irã
vem do antigo persa, que significa povo nobre. Esse é o sentido da palavra Irã. Irã significa nobreza, um povo nobre. Só que, deixa eu explicar para você. Dessa palavra Irã, povo nobre, veio a palavra Ariam, como falava no persa antigo. Ariam, que vem a palavra ário, ou ariano, povo nobre. Só que nunca houve uma única etnia ariana nesse tempo antigo. Estou falando de 800 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. Não, mais, corrigindo aqui, estou falando de 1500 anos antes de Cristo. Havia vários povos que até tinham muita miscigenação entre eles. E quando esses povos se assentaram no lugar, eles costumavam falar assim, ó, nós estamos aqui, nós somos os nobres, para se diferenciar dos de fora. Então, artificialmente, usavam o nome de Arians, de onde vem o nome arianos ou iraniano. Mas não era um povo, assim, superior, como foi dito depois. Grosso modo, é até correto dizer que a expressão ariano se refere mais a um tronco linguístico do que étnico. Está ficando claro isso para vocês? Foi apenas a partir do final do século XVIII, século XIX, que alguns autores alemães, tremendamente racistas e supremacistas, começaram, historiadores, muitos deles, começaram a dar para o nome ariano um sentido que nunca existiu no passado. De uma raça pura. Ariano significa um povo nobre, não raça pura, porque esse povo nobre misturava com outros povos. E como eu falei, em termos históricos, é mais correto falar de arianismo como um tronco linguístico, não um tronco étnico. Inclusive, os indianos também faziam parte desse grupo ariano. E os indianos, para a visão ariana alemã, eram um grupo inferior, porque eram negros. Então, foi essa distorção de historiadores alemães do final do século XVIII, século XIX, que desembocou também no século XX, naquela visão supremacista de Hitler e dos nazistas querendo falar de raça ariana. Mas, ao mesmo tempo, por que eu abri parênteses para contar isso para vocês? Vocês estão notando como é que a história vai se entrelaçando? Tinha um filme que eu até sugiro vocês assistirem, Efeito Borboleta, onde ele fala como é que um evento vai desencadeando o outro e assim por diante. Por isso que é importante termos responsabilidade com as nossas ações, porque elas podem ter grandes repercussões. Como eu falei com vocês, então, você tem um grupo proto-iraniano, proto-indo-iraniano. E por que está com interrogação? Porque tem muitas teorias. Onde que esse grupo surgiu especificamente? E os outros grupos que eu já falei com vocês aqui, por volta de 2000 a.C., e como eles migraram e os vários povos que foram surgindo deles. Lembra que eu falei com vocês que um povo continuava mais nômade e o outro sedentário? Pois é, tá vendo aí Sítia? Os Citos eram um grupo que era mais nômade, mas eram também iranianos. E os Partas são aqueles que se assentaram mais. São o grupo da Pártia, que isso aqui é um mapa, inclusive, da época do Império Romano. É o grupo da Pártia que vai se identificar com os antigos medo-persas, do grande império que foi formado, tá bom? E o nome persa, que eu já usei tantas vezes, vem do antigo povo Parsa, cuja terra era chamada de Parsa. Esses desenhos estão aí, a escrita cuneiforme que Rawlinson decifrou. Como eu falei com vocês, e depois veio o nome Irã. Então, o que a gente já aprendeu até agora? Que os atuais iranianos são descendentes dos antigos persas e também que antes dos persas você tinha os indo-iranianos, que formam os povos que hoje estão na Índia, no Paquistão, no Irã, alguns povos adjacentes ali, inclusive os curdos do Iraque. Isso é uma polêmica no mundo acadêmico. Há alguns que pensam que os curdos do Iraque são de ascendência iraniana e não de ascendência árabe. Eu não vou entrar no mérito da questão, não é a minha especialidade, mas eu só estou pontuando para vocês que essa discussão na academia aí, se os curdos são árabes ou são iranianos. Os curdos são outro povo que sofre muito, esperando uma terra, uma série de coisas assim. E aqui nós temos, inclusive,
as várias línguas que saíram desse grupo indo-iraniano. Então, olha quantas línguas saíram do mesmo tronco que deu origem ao persa e à língua que fala hoje lá. Então, você tem, por exemplo, a língua celta saiu do mesmo tronco linguístico, o russo, o persa, que hoje eles chamam de Farsi, né? Farsi. Você tem também a língua um dialeto da Armênia também, o albanês, embora tenha uma origem também no albanês atual do latim, porque houve uma mistura com o latim, mas o albanês mais antigo também vinha do tronco indo-europeu. E várias línguas também da Eurásia, o báltico, o esloveno, várias línguas também vieram desse tronco aí. Depois que eu falei com vocês dessa origem do povo persa lá de cerca de 2.000 a 1.500 a.C., eu falei com vocês que a primeira menção a eles vem dos assírios. Aqui você tem uma escrita assíria, e foram os assírios os primeiros a mencionar o povo Parshua, que nós hoje lemos como persa. Os assírios aumentaram muito o domínio deles e criaram o famoso Império Assírio. Então, o país que hoje se chama Turquia, Grécia, e o país que hoje se chama Irã, e uma parte também do Iraque, foi dominado pelo Império Assírio. E aí os reis da Assíria, quando tinham as suas conquistas, eles falavam dos povos que eles conquistaram e anexaram ao seu império, e eles mencionam então ali os parsas, que hoje nós chamamos de persas. Agora, quando chegou na época de Ciro e Dario, o Grande, aí foi fundado o grande Império Persa. E esse Império Persa é que vai derrotar a Babilônia e vai assumir o poder da época. Olha o tamanho da extensão do Império Persa no 6º século a.C. Então você tem aí a Média, que era um império conquistado por Ciro. Mostrei para vocês o túmulo de Ciro, vocês viram? E quem não assistiu, a live vai ficar gravada, você pode assistir depois a minha viagem pelo Irã. Eu contei muito disso aqui no início da live. E você tem a Pérsia. Olha como é que a Pérsia era pequenininha. Lembra daquela famosa cidade Passárgada, do poema, né? Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá terei a mulher que amo, na cama que escolherei. Passárgada era uma importante capital do Império Persa, a cidade Passárgada. E em 559, eles assumem a hegemonia, em 538, eles dominam a Babilônia e eles conquistam o que a gente podia chamar de mundo civilizado da época. Então, tudo que vocês estão vendo aí escrito Pérsia se juntou com a Média, tá vendo? A Média e a Pérsia, e depois eles conquistaram os 3 impérios que mais resistiram ao poder dos medo-persas, que seriam a Lídia, a Babilônia, essa parte marrom, e o Egito, que é a parte ali salmão. Vocês sabem que depois quem acabou conquistando e tomando a hegemonia dos persas foi Alexandre o Grande.